Olá, pessoal. Boa noite. A gente está começando, né? Mais uma live aí. Vou esperar agora a Noêmia e o Murilo entrarem. Murilo já entrou. Adriana, boa noite. Priscila, saudades. Noêmia, vamos entrar ao vivo agora com o Murilo, com a Noêmia. Só esperar o pessoal entrar aí. Ó, Presente. entrou. Vamos esperar o Murilo entrar. Tô tentando aqui aceitar o Murilo. Hum. Ah, agora deu. Agora deu. Boa Hoje, noite. boa Boa noite. noite. Hoje o povo vai conhecer quem é o Murilo, né? É, nosso pai. E aí? Ai, ai. E vocês estão bem? Saudades de você, Noília. Pois bem, gente, como se diz, hoje nós estamos aqui com essa grande oportunidade também do pessoal conhecer o Murilo, né? Então, se presente, Murilo. Então, Seus filhos te é, é, conhecem, mas meus o filhos mundo não te conhecem. conhece. Então, vamos lá. É, primeiro, eu já queria deixar registrado, Noília, e a Clóvis também, a gratidão da nossa casa de vocês levarem a sério e vestirem a camisa da fraternidade nessas lives de terça-feira, porque a casa precisa da oportunidade do estudo e quando a gente dinamiza, né, esses estudos, a gente contribui para que essas rompeiras do espaço físico sejam transpostas, né? Então, é, como pai na fraternidade, no nosso terreiro, eu me alegro por ter hoje 59 filhos, 59 médiuns ali trabalhando conosco, 59 pessoas levando a sério esse caminho da espiritualidade, percebendo a grandeza da atuação da espiritualidade. Então, enquanto pai, eu agradeço porque a gente gosta de quem cuida dos filhos da gente, quem ama os filhos da gente. E quando você traz essa oportunidade, Noemi, você me ajuda a cuidar desses 59. Então, meu nome é Murilo, a nossa... Tenho aí alguns aninhos aí de trabalho com mediunidade, né? Tenho esse caminho de desenvolvimento mediúnico há uns anos. Tive a graça de receber o chamado há 4 anos atrás de abrir a nossa casa, abrir o terreiro. Num primeiro momento, com um sentimento muito de eu não vou dar conta, sai para lá, não quero isso. E depois, como uma grandeza da espiritualidade, de que a gente percebe que o trabalho não é nosso. E aí a gente entendendo que a gente é só uma ferramenta na mão de Deus, entendendo que a obra é dele, e a gente entendendo que a gente é muito pequeno para poder assumir qualquer coisa para falar que é nosso, a gente deixa na mão de quem dá conta e a gente deixa a espiritualidade guiar. Então, a casa faz 4 anos em dezembro, a gente está caminhando aí para 4 anos, né? Uma casa muito recente, uma casa que está engatinhando, mas que pouco a pouco conquista seu espaço, como diria o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Então é isso que a gente tenta fazer todo dia, reviver esse sentimento de caridade, esse conceito de caridade que ele falava, que é com tanto amor e com tanta leveza, e trazer isso como uma missão para a gente, para casa.
Então esse sou eu e um pouquinho daquilo que a gente vai trazer hoje. Pois é como vocês sabem, né? Meu nome é Noêmia, quais estão chegando aí hoje, e através de um convite do Murilo, que ele falou assim, resolve só uns dias aí para mim a questão da live. A gente pede a mão e o pior é que vocês acreditam sabendo que não vai ser. Eu acho isso lindo. Aí, como se diz, nós auxiliamos a fazer a programação doutrinária, e eu só sei que já vai para quase 2 anos que nós estamos aqui, né, com essa oportunidade de fazer esse entrelaçamento, de trazer a doutrina espírita, trazer o pensamento de Kardec para junto da Umbanda. Isso é muito legal. E a gente teve várias parcerias, o pessoal da Fraternidade Manglacos, o pessoal do Irmão Sheila, o pessoal lá do IDEAC, lá de Juiz de Fora. Então, é muito legal a gente... tem também aquele rapaz lá dos Estados Unidos, também de Glacos. Claro. Então, é muito legal a gente ver esse trabalho sem fronteiras, né? Sem imposição de nada, mas sim buscando conhecimento, né? Então, isso é muito bom, a gente estar intermediando isso tudo aqui, né? Então, gente, já conheceram um pouquinho do Murilo. O Clóvis também faz parte da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, né? O Murilo é o responsável por essa fraternidade, como se diz, sozinho ninguém faz nada, mas ele que vai direcionando para fazer esse trabalho em conjunto, né? E são todos muito jovens, o mais interessante é isso, são todos muito jovens e buscando esse caminho, né, de ser uma pessoa melhor, fazer um trabalho bacana. Então, hoje nós vamos ter, o Murilo, ele vai falar para nós, né, a respeito da Umbanda, a religião brasileira. Então, nós vamos rogar a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, que possa ajudá-lo nesse sentido, para ele trazer para nós o pouco do conhecimento da Umbanda, porque ela é vasta, o conhecimento é muito vasto. Hoje nós vamos ter uma pincelada a respeito desse assunto, que é a espiritualidade superior, que todos aqueles que caminham no bem possam estar te amparando e se sustentando nesse momento, Murilo. Que Deus nos abençoe. A palavra é sua. Por vezes a gente é questionado sobre a origem dessa religião. E quando a gente pega para conhecer a religião de Umbanda, a gente tem que remontar uma história. Uma história que tem princípio, mas que esse princípio não é tão determinado assim. Existe um marco para a Umbanda, e a gente agradece a esses espíritos que nos precederam, né? Porque tiveram que ter coragem para formar uma nova religião. Então existe um marco histórico. Esse marco histórico é 15 de novembro de 1908, onde Pai Zélio Fernandino de Moraes, em uma manifestação mediúnica na Federação Espírita do Rio de Janeiro, recebe o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Naquela reunião, com um jovem de 17 anos, que já tinha perturbações espirituais pelas falas de seus familiares, um novo tempo se consolida. Em uma fraternidade espírita, manifesta-se um caboclo, um índio, porém uma médium que era vidente começa a pestanejar e questionar, mas eu não vejo um índio, eu vejo um padre, um homem com roupas clericais. E aí ele fala que ele era um padre jesuíta, e ele contou toda a sua história, mas ali ele manifestava como um índio brasileiro, e dali por diante
uma nova religião se formaria. E apenas um ano depois, ele deu o nome dessa religião, que seria a Umbanda. Mas se a gente for pensar enquanto natureza histórica, por maior que seja o marco da incorporação do caboclo das 7 encruzilhadas, nós temos em outros contextos a manifestação desses espíritos. O que nos mostra que a Umbanda era de natureza divina. Porque, por maior que tenha sido esse evento, né, na Federação Espírita do Rio, pretos velhos já se manifestavam no candomblé de Angola, onde ali recebiam os pretos velhos, se manifestavam na quimbanda, manifestavam na macumba dos morros, o Exu já estava presente, o caboclo também, mas a gente precisa de uma data, a gente reconhece, inclusive, como o Dia Brasileiro da Umbanda no dia 15 de novembro. Não existe essa data aí dentro do calendário nacional. Mas o que eu queria trazer é que a Umbanda ela é uma religião brasileira. E tal como uma religião brasileira, ela é plural. Então não existe a Umbanda verdadeira. Existe a Umbanda e as Umbandas. Então você pode ir em terreiros do Brasil inteiro. Hoje nós já temos terreiros de Umbanda no Japão, a gente tem terreiros de Umbanda na Europa, a gente tem terreiros de Umbanda nos Estados Unidos, que eu já tenho conhecimento, fundados por brasileiros, difundindo essa religião onde preza o amor e a caridade, mas ela é brasileira pela pluralidade, porque a nossa história é plural. Então, quando a gente participa de uma gira de Umbanda, é muito claro ali que nós bebemos da fonte do xamanismo dos caboclos, que nós bebemos da fonte cristã dos católicos, nós temos raízes que amigos de Portugal também me disseram que lá tem alguns. Então, Umbanda crescendo pelo mundo afora. A gente tem raízes, por exemplo, do espiritismo, até porque o Caboclo das 7 Encruzilhadas manifesta um centro espírita, e de cada religião que nos antecede enquanto formação de uma religião, a gente bebe daquilo que elas têm de bom a contribuir conosco. E eu acho que a grande beleza da Fraternidade Jesus Amigo é reconhecer essas religiões. Não existe religião boa ou ruim, existe religioso ruim. Né? Religião não existe religião ruim, não. Toda religião nos liga a Deus. Agora, religioso hipócrita nós todos temos, inclusive somos. Porque nós também temos as nossas dificuldades. Né? Então, eu fico falando muito com as pessoas às vezes querem nos colocar num pedestal que não nos cabe. Eu falo, quer ver a grandeza da Umbanda? Vai no terreiro e vê o espírito manifestado. Não olha para o médium, não, que você vai ter uma decepção. E isso vale para o Pai de Santo também. Isso vale para qualquer um. Por isso que a religião é obra do espírito. Porque é o preto velho que é o sábio. Eu fico brincando, não existe médium se não tem a quem mediar. Por isso a importância do espírito. Põe um médium sem o mentor dele do lado e olha se ele faz 99% do que ele faz ali com o médium incorporado. O médium ali não é 1%. Porque eles sabem que a gente não dá conta sem eles. Né? E aí, essa religião que se torna brasileira, a gente vai ver nos banhos ali recomendados pelos pretos velhos, ou num chá recomendado pelos caboclos, toda essa sabedoria que nos vem das matas. Quando a gente recebe a recomendação de consagrar uma medicina da floresta, a gente vê a sabedoria de um caboclo, de um pajé, trazendo da própria natureza o refrigério para a nossa alma. Quando a gente recebe de um preto velho um passe e um abraço, a gente experimenta o que é ser consolado por aqueles que não tiveram consolo à época de sua escravidão. Quando foram tirados de sua cultura, de seu tempo, de sua família, foram subjugados numa condição desumana, e a gente acha que hoje os negros foram apenas os escravos. Não, os negros foram reis, os negros construíram isso tudo e para ele a gente bate cabeça. Então, quando a gente recebe um abraço de preto velho, a gente vê um espírito que conseguiu amar e superar qualquer
qualquer dificuldade, a desumanidade que eles sofreram, para nos ensinar o que é amor genuíno e caridade por completo. E quando a gente vê nos nossos congás, nos nossos altares, as imagens dos nossos orixás, as imagens dos santos ali sincretizados, a gente remonta uma história onde aqueles que não tinham voz e nem vez conquistam seu espaço. E ainda numa Constituição de Brasil que vai rompendo pouco a pouco, a gente ainda está sendo convidado a conquistar nosso espaço. Então, quando a gente, há um ano atrás, recebíamos 3 ataques de intolerância religiosa tendo o terreiro quebrado, e hoje a gente está aqui conquistando espaço numa rede social, recebendo muitos médiuns, tendo muitas pessoas frequentando a casa, a gente vê que o amor supera quando a obra é de Deus. Então, a gente continua num processo de descolonização dentro da nossa religião. E a gente para com a necessidade de ter que embranquiçar nossa Umbanda, que é religião de vestir branco, mas é pé descalço no chão. E aí a gente volta a não ter vergonha da nossa raiz negra, a gente vai aprendendo que Exu não é diabo, e a gente vai entendendo a grandeza da nossa fé. Então a gente vê que essa religião é brasileira, pela pluralidade dela sim, mas pela grandeza que ela vai se tornando a partir do momento em que ela se faz amor. E aí a gente recorre ao Evangelho, porque Jesus fala que se conhece a árvore pelo fruto. É isso que Jesus ensina. Então, quando a gente vê na Umbanda bons frutos, a gente sabe que aquela religião é de Deus. Quando a gente vê que o fumo que o preto velho fuma ali, ele não é uma experiência de um vício, e nem de uma experiência de um espírito retrógrado, mas é a manipulação energética de uma erva em combustão, que traz o descarrego, que traz uma sabedoria, que traz uma ancestralidade, a gente percebe a grandeza da nossa fé e reconhece a raiz da onde a gente veio. Então é muito bom quando a gente passa pelo processo dessa descolonização do pensamento para enxergar a Umbanda, porque senão a gente vai olhar que a cachaça que eu coloco para Exu é porque é um espírito viciado. Vê se espírito precisa de cachaça, gente. Mas ele utiliza daquela bebida alcoólica para poder descarregar alguém, para fazer um trabalho por alguém, para promover cura por alguém. E só tem esse pensamento desses espíritos retrógrados aqueles que não foram ali e experienciaram a sabedoria deles. Porque também Kardec fala que a gente conhece o espírito até pelo teor da qualidade, da pureza, da moralidade de suas falas. E não é um preto velho falando um português incorreto que vai tirar o teor moral dos seus ensinamentos. E aí a gente vê quantas vezes a gente ainda é julgado por pessoas que nos olham de fora e esquecem que a nossa religião é a religião brasileira, mas é uma religião que monta a história de cada um de nós, umbandistas ou não. Então, a gente ainda está num processo de conquista porque a gente deixa de ser alvo de um preconceito quando param de querer nos colocar em caixas que não nos cabem. E aí eu falo que o preconceito se rompe a partir do conhecimento. E feliz daquele que tem coragem de conhecer a Umbanda, não para se tornar um bandista, mas para perceber a grandeza dela e reconhecer a beleza dos espíritos que ali se manifestam. E aí a gente vai trabalhando e conquistando ali e garantindo a perpetuidade da religião de Umbanda, quando pessoas como nós, igual você ressaltou, é uma casa onde existem muitos jovens, e tem mesmo. Se você for ali, nós somos hoje 60 pessoas trabalhando na casa, nós somos 60 médiuns, nós somos 60 trabalhadores, nós somos 60 pessoas que nenhum, aliás, acredito que uma tem mais de 50 anos. Uns 5 ou 6 mais de 40 e o resto todo mundo abaixo.
Mas é porque a Umbanda existe uma característica muito bonita. A Umbanda é acolhimento. A Umbanda celebra o amor. A Umbanda vê a alma. E não o resto. Porque o resto é muito pouco. Atrás de uma pessoa em sofrimento, existe a pessoa. E quantas vezes a gente é levado a ter na nossa casa a experiência das pessoas que foram rejeitadas ou foram não acolhidas em outras casas, em outras religiões. E ali a gente vê a beleza que é entendermos-nos como espíritos. Então, o Murilo, de 29 anos, nesta encarnação, é um. O Murilo espírita é outro. O espírito que já teve várias encarnações, já errou demais, chegou aqui agora tentando dar o melhor que ele pode. E vai errar demais, mas vai caminhar. Então, essas experiências vão fazendo da Umbanda brasileira e vão nos formando enquanto também terreiro. Por isso que a gente fala de família de santo na Umbanda. Então, quando um da casa está ali em sofrimento, sofrem os outros 59 para ampará-lo, mas ampara. Eu, como pai, na hora do meu sofrimento, eu tenho certeza que eu tenho 59 ali em oração por mim. Porque eu não sou pai se eu não tiver filho. Eles não são filhos se não tiverem pai. E quando a gente encontra na fé a família espiritual, é muito gostoso. Mas também não romantize, não ache que terreiro é tudo bonitinho, não tem fofoca, todo mundo é maravilhoso. Não, não é. Porque a religião é feita de espíritos errantes. Estamos encarnados. Se fôssemos espíritos missionários, ok, não somos. Somos espíritos em marcha de progresso. Somos espíritos unidos com o ideal a fim de amor e caridade nessa tentativa do progresso nosso. E como diria o Livro dos Espíritos, progresso é lei. O espírito pode até paralisar por teimosia, por querer, mas retroceder jamais. E aí a gente fala que a Umbanda se torna brasileira porque nós trabalhamos com arquétipos. O que é o arquétipo? Todo preto velho foi um ex-africano escravizado que teve toda a labuta, né, do sofrimento ali do escravizado? Não. Não, não foi. Mas os espíritos que se manifestam no arquétipo de preto velho são aqueles que se afinizaram com essa zona de energia, com esse campo vibracional, e tomaram para si a responsabilidade de se manifestarem na forma de velhos, negros, sábios, acolhedores. Então, quando um espírito assume a responsabilidade de, por maior que ele tenha sido ou menor nas suas encarnações, como um negro, ele mostra que o negro passa a não ser discriminado, mas passa a ter lugar de reverência. Tanto é que quando você chega no pé de um preto velho e ajoelha ali, você sente o céu em você. Não sai indiferente de um pé de preto velho aquele que se coloca de coração aberto. Então, por exemplo, Renata está colocando aí, a gente tem a experiência de ter o vovô Fábio, que é um preto velho que trabalha na casa, que o dia que contou sua história para nós, ele conta que ele não foi um negro escravizado, mas se apresenta como tal. Por quê? Ele vê na sabedoria ancestral dos nossos ancestrais africanos um potencial magnífico de amor e caridade junto conosco, que estamos hoje encarnados. A gente utiliza o arquétipo do caboclo, o índio brasileiro. E aqueles que tiveram suas terras roubadas pelos brancos passam a ser reverenciados como os pais realmente dessa terra. Como aqueles que
perderam o seu espaço para nós que roubamos suas terras, discriminamos sua cultura e hoje precisamos deles para nos curar. Quantos de nós não fomos curados num passo de caboclo, com uma receita de caboclo, de um chá, de um banho e de um trabalho? Quantos de nós não fomos reanimados pela força de um caboclo? Quantos de nós que na hora que recebemos um caboclo e ativamos nosso chakra cardíaco, nós não tivemos ali os nossos sentimentos tratados? A gente trabalha com o arquétipo, por exemplo, do marinheiro, daqueles que ficavam à deriva do mar, tentavam a sorte para sobreviver e só tinham a fé a quem se sustentar. E viam no balanço do mar, na inconstância da natureza, os ventos que conduziriam eles, por amor de Deus, às novas terras brasileiras, com a esperança de se refazerem. E hoje a gente recebe marinheiro no terreiro, às vezes dançando em suas brincadeiras para mostrar que vento nenhum nos sopra, que não nos seja para levantar o progresso. Por isso que a gente fala, a Yansan que sopra seus ventos podem ser brisa que acolhe, mas pode ser tempestade que nos faz sair do lugar, nem que seja a força. Yansan, todo mundo fala, filho de Yansan é bravo. Eu falo, não. Filho de Yansan consciente, ele sabe quando tem que colocar o vento bravo, mas sabe ter o melhor abraço do mundo na brisa suave que acolhe. Então, eu ainda fico brincando, não vem colocar a culpa no orixá da sua cabeça, a sua intempestividade e seu impulsivo, né? O ser impulsivo. O orixá não tem nada com isso, toma vergonha de sacar. Então, a gente fica vendo que a Umbanda se faz brasileira porque ela engloba todas as nossas formas de pensamento, todos os nossos perfis emocionais, todas as nossas formas de manifestação. E aí eu fui fazendo uma colinha aqui para a gente observar que a Umbanda tem grandes nomes. É uma religião de 100 e poucos anos, mas tiveram grandes nomes aí para a gente fazer reverência. Mas eu queria trazer um nome específico hoje. Porque se a gente for na doutrina espírita, a gente tem grandes médiuns que tiveram quantos e quantos livros psicografados para nos introduzir no conhecimento do mundo espiritual. E na nossa casa, especialmente no Jesus Amigo, é sempre recomendado, inclusive pelos mentores espirituais, a leitura dos livros espíritas. Quantas vezes a gente não sai do pé de um preto velho com um livro indicado para ler? Porque eles orientam, mas não caminham por nós. É o que a gente sempre fala na nossa casa. E aí, mas tem um médium específico que eu queria falar, um médium bandista, que Pai Rubens Saraceni. Porque hoje, gente, a Umbanda é muito linda. Mas hoje eu falo que existe a Umbanda de TikTok. E essa Umbanda de TikTok eu morro de medo. O povo achar que bonita, que Umbanda é colocar uma roupa da sua entidade, colocar uma guia no pescoço, dançar na frente da câmera, gravar um vídeo, e aquilo é Umbanda. Não. Aquilo é arte. Aquilo é arte. Umbanda não. Tanto é que quando você vê uma maravilhosa escultura de um santo católico, aquilo não representa a igreja, mas aquilo faz parte da manifestação cultural da igreja. Quando você vê um médium, um bandista, indo ali na rede social, mostrando a arte que a sua fé manifesta, ok, mas achar que aquilo é o terreiro, não. Porque é simplificar e coisificar a fé. Terreiro vai muito além disso. E aí, a gente tem hoje grandes referências nas redes sociais para estudar Umbanda. Então, quando a gente tem Pai Adérito Simões com suas jornadas de estudo, a gente vê Pai Adérito Simões, até com um humor maravilhoso, que eu amo o humor dele no Instagram, mostrando o conhecimento que a Umbanda pode trazer
a orientação que a Umbanda pode nos dar. Quando a gente vê Pai Alain Barbieri falando ali nas redes sociais, promovendo estudos e mostrando tanto o contexto histórico, quanto magístico, quanto religioso da nossa fé, a gente vê a grandeza de que pais de santos novos ganham espaço pelas redes sociais de difundir a fé e diminuir o preconceito. Tem a gente chama ele de Pai Gui, né, no Instagram, que ele é historiador, ele é mais novo do que eu, se eu não me engano, porque pela aparência dele ele é super novo, mas de um conhecimento histórico e teológico de Umbanda que é de emocionar. Então ele tem uma capacidade de recontar a história por detrás dos nossos pontos cantados, que são as orações de terreiro. Então, a Umbanda vai conquistando esse espaço. A Umbanda vai criando esse relacionamento, uma forma de difundir. E esse ano, por exemplo, pela primeira vez, nós vamos ter a marcha para Exu, a caminhada de Exu em São Paulo. E quando Alexandre Comino, que é outra grande referência, e pai Rodrigo Queiroz, né, todos dois de São Paulo, tem um livro dele falando Exu não é diabo. A gente vai entender o que é quando você acha um prato de farofa na encruzilhada com uma vela acesa, o que é aquilo? Da onde que vem culturalmente que Exu é diabo? É de uma tradução, de um processo de colonização do continente africano, que os padres que estavam ali fazendo a sua catequese, na tradução da Bíblia, transformaram Exu em diabo. Mas a Umbanda não tem diabo, não, gente. Como diria Macota Valdina, que é uma macota de candomblé, quem criou seu diabo que dê conta dele. Nós não temos diabo. Porque um Deus de amor que a tudo precede não poderia criar um ser em essência ruim. Nós somos o próprio diabo de nós mesmos quando a gente não caminha em obediência às leis de Deus, às leis naturais. Por isso que na nossa casa a gente tem a referência, por exemplo, de Kardec em muitos momentos, porque no Livro dos Espíritos, quando nos traduz essas leis de Deus, a gente entende que causa e efeito tem seu lugar, progresso tem seu lugar, reencarnação tem seu lugar, porque a gente tem aonde beber da fonte. A gente não precisa descartar o que nos precede. A gente tem que ter crivo sobre o que nos precede. Né? E aí a Umbanda se faz ainda... Gente, vigia o horário, porque eu falo demais. Viu? E a Umbanda se faz ainda brasileira quando o pai Rubens Sarraceni, um homem simples, um homem de uma mediunidade extraordinária, ele faz para a Umbanda o que Kardec faz para o Espiritismo, dentro da vertente de Umbanda sagrada. E isso é importante a gente falar. Existe uma Umbanda? Não, existe Umbandas. Esmeraldas, nós somos vários terreiros. Se você for em cada um, você vai ver um terreiro com uma Umbanda diferente. Mas nenhum deixa de ser Umbanda. Se você for na casa de vovó Camélia, tem seus fundamentos. Se você for no Lar de Jesus, você tem outros fundamentos. Se você for na cabana de Pai Tomás, tem outros. Se você for no Jesus Amigo, tem outro. Estou lembrando só esses aqui, mas tem mais terreiro lá. Esses são os nomes que eu lembrei aqui. Mas nós deixamos de ser Umbanda? Não. Nós não deixamos de ser Umbanda. Cada um à sua maneira. E essa beleza da Umbanda, dessa pluralidade que também é a união, eu falo que é uma das grandes belezas espirituais da nossa fé. Mas Pai Rubens, ele tem uma característica especial. Ele dá vazão a uma outra modalidade de mediunidade dentro da Umbanda. Porque na Umbanda a gente tem muito forte a presença da incorporação. Toda gira de Umbanda você vai ter incorporação. Você vai incorporar o preto velho, seu caboclo, seu Exu, a criança, o herê, o baiano, o marinheiro. A incorporação ela é latente na nossa religião. Ela é feita de incorporação. Você pode ter casas
que vão ter um trabalho específico, mas casas que não têm corporação você não vai ter. Né? Mas Pai Rubens Saraceni traz uma beleza especial para a psicografia na Umbanda. E ele psicografa inúmeros romances umbandistas que vão nos mostrar conhecimentos lindos sobre nossos orixás, sobre a forma de organização das esferas espirituais, das colônias, o que ele chama do conhecimento do embaixo, ou seja, da mesma forma que nós temos as colônias espirituais, onde se reúnem espíritos em progresso, nós temos a organização dos espíritos trevosos, nós temos a organização dos espíritos. E tem gente que acha que o espírito ali que não trabalha com o amor são espíritos burros, de pouco conhecimento. Eles são extremamente inteligentes. Eles não têm moral. Mas inteligência, eles são apuradíssimos. Tanto é que o médium vigilante cai facinho na lábia deles, porque eles têm uma eficácia na fala, né? Uma dialética que te convence fácil. Então aí Pai Rubens ele tenta fazer, e ele faz com maestria para os terreiros que trabalham com a doutrina de Umbanda Sagrada, essa codificação, essa organização teológica dentro da Umbanda. Então, por exemplo, um dos livros dele, que Renato até colocou ali, que é a Teologia de Umbanda Sagrada. Ele tem um livro de doutrina, né, doutrina de Umbanda Sagrada ali, com todos os fundamentos. Ele tem, eu estou até lendo, Renato, você está falando aí o nome desses romances, ele tem vários. Eu estou lendo agora o Cavaleiro da Estrela Guia. Eu estou apaixonado com romance, por sinal. Mas ele tem a explicação das 7 linhas de Umbanda. Ele vai trazer as magias de erva com vela, magia com pedra, como que um dia já usamos a magia do jeito errado, como que a gente hoje usa ela para cura, para equilíbrio emocional, para o nosso bem-estar enquanto espíritos. Pai Rubens ele tenta trazer uma unificação do pensamento umbandista. Ele tem um livro especial sobre os ritos de Umbanda. Os sacramentos na Umbanda. Então, ele tenta trazer essa consciência de unidade. E aos poucos, isso tem sido conquistado na Umbanda. Porque, gente, é uma religião extremamente nova. Religião de 100 anos. Se a gente pensar no Espiritismo, que ele vem do final do século XIX, ele já é recente. Quanto trabalho a Federação Espírita Brasileira tem de unificar as orientações para os espíritas? Imagina para nós, umbandistas, que nós ainda não temos essa consciência de unificação. A gente ainda está, cada um, engatinhando no seu canto quase. Né? Aos poucos a gente tem aprendido essa consciência de unidade. Então a gente está conquistando isso também enquanto fé, enquanto religião. Mas ele tenta trazer, por exemplo, a ritualística para a Umbanda, porque nós somos uma religião de ritos. Tanto é que se você for na nossa gira, ela sempre vai abrir com saudação a Exu, ela sempre vai ter a defumação, ela vai ter nós vamos pembar o terreiro e depois nós vamos abrir a gira. Se você for nos terreiros, a sua maioria, você vai chegar nele, vai ter, a primeira coisa que você vai ver, vai ser a tronqueira de Exu e o Cruzeiro das Almas. Nós somos uma religião de rito. Nós temos o nosso fundamento. Por isso que a gente canta no ponto. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. A gente canta isso nos nossos pontos. Então qual que é o fundamento da Umbanda, né? E eu falo muito isso, não façam por fazer, não façam por repetição. Entendam o que vocês estão fazendo. Porque fazer por fazer é mímica. Não tem espiritualidade por detrás. Senão você fica parecendo que levanta a joelha, senta. Eu fico brincando, não é crossfit nem academia.
você está no terreiro. Então, vamos entender por que a gente está ali, por que a gente usa uma toalha, que guia é essa que você carrega no pescoço, para que ela serve, qual que é o sentido dela, para na hora que você colocar ela, você não achar que é um colar, mas você entender que por detrás disso aqui tem um fundamento maravilhoso que te acompanha. E aí a gente vai vendo que Pai Rubens teve eu falo, uma sabedoria, uma intuição, um caminho com a espiritualidade de nos emocionar. Porque ele divide para nós. Porque a Umbanda não cultua o orixá igual o candomblé. Murilo, A gente bebe dessa fonte africana. Oi, Noemi. eu fiquei curiosa para saber a questão do colar. Então, quando a gente olha na Umbanda, você vai ver, por exemplo, essa minha guia aqui, ó, que eu tô com ela, é uma guia de preto velho. Mas quando você vai me ver lá no terreiro, eu vou trabalhar, eu vou estar com um brajá. E aí, em vez de ser um filho, eles são 7 filhos. Quando você vai ver um pai pequeno, Clóvis é pai pequeno lá na nossa casa, a Renata é pai pequeno na nossa casa, você não vai ver ele com esse, vai ver ele com um brajá também, só que de 3 filhos. O que é brajá? Mas em brajá é como se fosse esse colar, só que com 3 filhos. Aí, Clóvis com dele. Só que eles são 3 filhos. Essa é uma guia simples, que os demais médiuns usam. Mas, em suma, a guia, o brajá, é a nossa conexão com a espiritualidade. Ela é um portal de proteção para a gente e também carrega o axé, a energia do nosso orixá, da nossa entidade, para a qual ele é consagrada. Então, quando a gente traz, por exemplo, essa guia de preto velho, é uma guia que a Vovó Maria Conga, que é minha mentora, consagrou para Murilo. Ela não é a guia que eu uso, por exemplo, no trabalho. Não. Ela é uma proteção para Murilo no meu dia a dia. Então, eu uso ela no meu trabalho, eu uso ela aqui para fazer minha live. As cores são as cores dos orixás. Então, quando a gente fala de preto velho, quem rege os pretos velhos é Pai Obaluaê e Mãe Nanã Buroquê. Inclusive, tivemos a comemoração domingo na nossa casa de Mãe Nanã. Agosto agora é mês de Pai Obaluaê. É o que eu vou falar daqui a pouco, desse trono, né, da evolução. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, você vai ver que as guias de preto velho normalmente vão ser preta e branca. Pode ser nas pretas velhas um lilás, que é a cor de Mãe Nanã. Mas você vai ver, por exemplo, que a maioria das guias de caboclo vai ter um verde, porque eles são regidos por Pai Oxóssi. E aí a gente vai entendendo qual que é o fundamento por detrás de cada coisa. E se eu pegar essa guia aqui, eu não consagrar ela, só colocar ela no pescoço, ela é um colar, é um enfeite. Depois de consagrada, é uma guia. Aqui, e o preto e vermelho? Preto e vermelho, a gente vai falar de Exu. A nossa casa, preto e vermelho é Exu. Então, a gente vai ter as cores, os simbolismos da nossa esquerda na Umbanda. Que vai ser, então, Exu, Pombagira e Exu Mirim. Então, nós vão ser a representação dos nossos guardiões, vão ser as cores daqueles que nos protegem, aqueles que entendem mais, aqueles que caminham conosco aqui e que são aqueles nossos soldados que estão conosco todo o tempo nos guardando. São os nossos grandes mensageiros entre nós e os orixás. São aqueles que levam e traçam os nossos pedidos e as nossas preces. Então, são aqueles também que abrem nossos caminhos, porque eles têm o conselho de orixá para guiar a nossa vida. Então, mas fecha também. Quando a gente... Oi? Mas fecha também, né? Aqueles que a gente precisa ser fechado. Exu nunca vai te passar a mão na cabeça, mas sempre vai ser um amigo sincero que vai te falar o certo ou o errado. Aqui a Denise falou aí que tem um monte de pergunta, tá vendo? Nós vamos ter que fazer uma live só de... É muita coisa interessante. Dúvidas. Quem sabe mais pra frente a gente não coloca uma live aos sábados aí e a gente vai falar só de Umbanda. Aí, ó. Pois é, então pode continuar, porque eu queria saber se que a questão do colar, sabe? É muito legal. Sim, e aí, esse colar que a gente chama ele de guia, ou de brajá, no caso dos nossos de pais e mães de santo,
Em algumas casas, os filhos também usam brajás depois de concluir ou um tempo de mediunidade ativa de trabalho ou algum tipo de preparação. Mas a grande beleza é que por detrás de cada símbolo, por trás de cada imagem, por trás de cada rito, você tem uma maravilhosa vivência espiritual que vai te ensinar uma nova condução moral para a sua própria existência. Então, o tempo inteiro, o trabalho da espiritualidade é sustentar o nosso progresso. Então, jamais alguém vai falar com você assim, acende uma vela. Uai, por quê? A energia acabou? Não. Acende uma vela, que ali você vai fazer a sua prece, que é fazer a sua conexão com o seu anjo de guarda. Então, sempre vai ter um por detrás. E a Denise perguntou assim, para frequentar Umbanda, você precisa ser médium? Não. Para você frequentar Umbanda, você tem que ter amor e caridade. Você tem que ter vontade de crescer espiritualmente. Você tem que ter uma coragem de desconstruir muitas verdades. Porque a Umbanda desconstrói tudo em nós. Aos poucos ela desconstrói nossa vaidade, aos poucos ela desconstrói nosso orgulho, aos poucos ela desconstrói os nossos preconceitos. E todo dia a Umbanda nos convida a isso. A desconstruir para que a verdade se estabeleça em nós enquanto espíritos. E ser umbandista é um ato de coragem. Eu falo muito isso. Porque tem que ter muita coragem para pegar muitas das coisas que a gente aprende culturalmente como certo e colocá-lo em xeque para que as novas possibilidades nos sejam trazidas com leveza. Vocês indicam locais no canal do YouTube para estudar mais sobre Umbanda? Olha o canal do Pai Adérito Simões, Pai Alain Barbieri, e tem um que chama Umbanda EAD. Todos três no YouTube são maravilhosos. São, assim, os que eu mais gosto, tá, gente? Eu estou recomendando aqueles que eu tenho mais afinidade. Tem outros? Tem. Mas esses três são os que eu mais acho legal e de conhecimento mais profundo, mas com uma linguagem fácil para a gente aprofundar, tá? Quando a gente fala de orixá, vem aquela dúvida, né? E o que é orixá, gente? Porque orixá de candomblé não é orixá de Umbanda. Não é. Orixá é orixá. Mas o culto a orixá de candomblé é diferente de culto de Umbanda. Culto de Umbanda a orixá também é diferente de culto de orixá no culto de Ifá. Culto de orixá na Umbanda é diferente de culto de orixá na Macumba dos Morros, que é diferente do culto de orixá na Quimbanda. Mas orixá é orixá. Orixás são deuses? Não. Deus para Umbanda é um. Existe um Deus para Umbanda. Então, o que são os orixás para nós? São essas forças da natureza onde se manifestam Deus. Então, quando a gente fala de orixá dentro de Umbanda, lá na nossa casa, gente, lembrando, a Umbanda é plural. Então, se outra casa segue outra forma de pensamento, siga a sua casa e considere que Pai Murilo aqui está errado. Seja o melhor umbandista no terreiro que você tiver. Segue a doutrina da sua casa. Essa é a doutrina da nossa. Tá? Então, quando a gente fala de orixá, a gente fala dos 7 tronos. Então, a gente fala que quando a gente fala do trono da fé, e a gente fala de Pai Oxalá e Mãe Lugunã, a gente fala do polo positivo e negativo da fé. E polo positivo e negativo é bom e mal? Não. Então, vamos dar um exemplo que todo mundo vai entender. Existe um trono, que é uma característica, uma qualidade de Deus, que é o amor. Manifestados na Umbanda em Pai Oxumaré e Mãe Oxum. Mãe Oxum no polo positivo, Pai Oxumaré no polo negativo. Estou eu sofrendo de amor. Vocês nunca foram adolescente apaixonado que sofre loucamente? Todo mundo já foi, gente. A gente só não gosta de admitir, mas nós já fomos. E eu estou em sofrimento de amor. Eu vou pedir a Mãe Oxum? Não.
Porque o que é Mãe Oxum? Mãe Oxum é o polo positivo. Ela vai dar mais amor. Então você vai sofrer mais. Você pede a Pai Oxum Maré, que é o polo negativo, que vai equilibrar o amor doentio. Que vai trazer. É o pai de Clóvis aí, ó. Ah, fui dar o exemplo do pai dele, ficou todo aí agora. Ei, meu Deus. Eu vou puxar o saco da minha mãe, que minha mãe é Oxum, né, gente? Então eu vou falar só de Oxum agora? Não, mentira. Então, quando eu estou com fanatismo religioso, eu vou recorrer a Pai Oxalá, que é o polo positivo, que vai me incendiar mais esse calor da fé. Eu vou a Mãe Logunã, que vai equilibrar. E aí a gente vai pegar Mãe Logunã e nós vamos colocar a fé no lugar dela. Porque tudo em excesso é patológico. Para a espiritualidade é a mesma coisa. Então, se eu estou com problemas na justiça, eu estou sendo injustiçado, e quero que a justiça se estabeleça nessa relação, eu vou pedir a Pai Xangô a justiça dele. Mas Pai Xangô não vai passar a mão na sua cabeça. Se eu estiver errado, a justiça vai sobre você também. Porque a gente tem maneira de achar que a gente é o quê? Sempre um injustiçado. Ou nós que somos bonzinhos. E aí aqueles que gostam da gente falam assim, nossa, que dó. E aí Pai Xangô lembra que nós não temos nem vítima e nem algoz. Porque na escala evolutiva do espírito, ocupamos ora um lugar, ora outro, até chegarmos à zona de equilíbrio no trono da justiça, que trabalha Pai Xangô e Mãe Egunitá. Então a gente vai vendo que a Umbanda ela é muito plural e ela é muito linda. Então eu estou, inclusive, brincando aqui, depois é uma coisa que a gente vai avaliar na nossa casa, é se a gente abre mais um dia de estudo, ou pelo Instagram, ou presencial, para estudar Umbanda. A gente já teve algumas oportunidades, mas senão a gente perde a beleza dela. A parte moral que, por exemplo, o Evangelho traz como contribuição, que Kardec traz de contribuição dentro da codificação espírita, é perfeito, é maravilhoso. E não deveria ser por nós, na nossa casa, dispensado hora nenhuma. Mas acredito que ainda a gente pode aprofundar tanto nos conhecimentos de Umbanda e nos fazer umbandistas melhores, sabe? Então a gente ainda vai caminhar para esse aprimoramento. Mas quando a gente fala, e essa Umbanda, ela é brasileira? Ela é. A gente só não pode... Adorei. Veio uma pergunta ótima. Boa noite. Desculpa, mas por que chamar de pais? Não é ofensivo a Deus? Só ele é pai. O pai aqui não é na condição daquele que precede e ter ali como criador. Deus é pai enquanto o criador, enquanto aquele que a tudo pertence. Ele é o nosso pai maior. Tanto é que quando a gente vai ver um preto velho falando, ele vai fazer sempre referência a esse Zambi. Às vezes, quando são preto velhos que trabalham ali mais naquela cultura africana, vai falar de Olorum, de Olodumare, que são outros nomes dados a esse Deus único. Mas em toda religião, o sacerdote tem um nome. Se a gente for olhar assim, o pastor não poderia ser chamado de pastor, porque Cristo é o bom pastor que conduz sua ovelha. E é por isso que nos próprios salmos, a gente vê que, por exemplo, Davi fala sobre o bom pastor que guia, né, lá no Salmo 23, sobre os pastos verdejantes. Da mesma forma que o padre católico, que é a tradução literal de pai, é porque aquele homem que se consagra para ser um sacerdote assume a missão espiritual de ser o pai que acolhe em nome de Deus os seus filhos espirituais. Por isso que a freira, a madre, tem o cuidado espiritual de pegar as suas tuteladas espirituais, as suas filhas espirituais, e conduzi-las ao amor terno do Deus maior, do Deus Pai. Então, o nome Pai não é em substituição
do Pai Criador, mas somos nós que, enquanto sacerdotes, assumimos a missão espiritual de tentarmos, mesmo na nossa pequenez, nas nossas dificuldades morais, assumimos o compromisso de sermos um pouquinho do amor dele para os nossos filhos. A diferença é que a gente não pegou tradução de outra língua. Assumimos a nossa. Somos brasileiros. Então, até nisso, honramos a nossa natureza, o nosso pé no chão. Tanto é que quando a gente vai, por exemplo, no candomblé, que essa raiz africana é mais forte, porque é um culto de união de nação ali africana, a gente vai ter os babas, os pais, mas já usa a linguagem africana. Dentro da Umbanda, a gente não vai usar a conotação baba. Ah, é melhor ou pior? Não. A gente só assume o nosso lugar. Eles assumem o deles. Então, é só uma forma da gente pensar. E eu falo que utilizar o nome pai para a gente é um outro desafio também. Porque a grande missão da Umbanda é fazer da família espiritual um conjunto de pessoas que assumem a missão de, em conjunto, progredirem. Então, nos lembram também da nossa responsabilidade enquanto família de santo. É unido, é junto. Mas também nos lembra que nós temos um pai e uma mãe terrenos, que nós não podemos dispensar nossa família física, biológica, adotiva, em detrimento da nossa família espiritual. Então, quando meu filho me chama, chega no terreiro e fala, me abençoe, meu pai, ele lembra que eu também tenho um pai para pedir bênção dentro da minha casa. Que a missão que eu desempenho ali não é em detrimento da minha família, mas uma complementa a outra. Então, quando eu tenho um filho que na hora que vem me abraçar e fala a bênção, eles não estão pedindo a bênção a mim porque eu sou melhor que eles. Mas, de alguma forma, a fé deles foi uma fé tão bonita que reconheceu o sagrado que não há em mim por excelência, mas que passa por mim por fé. Então é isso. Murilo, esse assunto, viu? Eu aprendi muita coisa. E fiquei mais curiosa ainda para saber mais um pouquinho. Só que o nosso tempo... Aí, ó, Reginaldo, obrigado por esclarecer. E como saber que realmente o espírito é o preto velho? Reginaldo, nós não vamos ter tempo, mas já vai ser o tema da nossa primeira live, quem sabe, sobre Umbanda, que é esse discernimento do espírito. Mas para discernimento do espírito, Kardec deixa isso como uma receita para a gente nas obras dele. Porque o problema não é o espírito ser um preto velho ou não ser. Porque Murilos existem vários. Qual é a qualidade da comunicação que ele passa? Qual é a moralidade que é por detrás daquilo que ele traz? Então ele pode dar o nome de Pai Joaquim. Mas da mesma forma que existe um Murilo que presta, e existe um Murilo qualquer aí que não presta. Inclusive esse que está falando com vocês. Muitas vezes vai falar uma palavra sábia e muitas vezes vai ter a língua que fofoca. Né? Então, por detrás da fala, por detrás do fio de contas, por detrás da toalha que te segura, tem a moralidade. Esse é o crivo primeiro. Voltando ao Evangelho, conhece a árvore pelo fruto. Um preto velho nunca dará um fruto mau, porque, em essência, ele já chegou à condição de um espírito capaz de orientar outro. Então, ele já tem sua condução moral bem esclarecida. Nossa. Aqui, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos pensar, juntar esses dois, né? Trazer, tipo assim, lá, o Zé Carlos gostou também, eu acho que foi muito produtivo hoje. A gente está juntando esses dois conhecimentos, ampliando nosso entendimento, né? E cada vez mais esclarecida a gente fica, mas a gente respeita, porque a ignorância
é que faz a gente, às vezes, falar certas coisas que não deve. Eu, pelo menos hoje, já teve mais pessoas que estão querendo saber também mais coisas a respeito da Umbanda. Mas nós vamos pensar um programa sobre Umbanda. Vamos pensar. Oi? Vamos pensar. Eu queria, caminhando para o final, na Umbanda, para nós, o nosso canto é oração. A oração de Umbanda, para a gente, é o ponto cantado, né? E quantas vezes a gente canta sem pensar o que a gente fala? A gente está ali no atabaque, a gente está ali na palma, e esquece que por detrás de uma letra simples, a gente remonta toda uma trajetória de fé. Esse mês é mês de Ombaluaê. É o pai do silêncio, é o pai do encaminhamento, é o pai da cura, é aquele que rege as calungas pequenas, que são os cemitérios, para nos mostrar a finitude da nossa vida. É aquele que guarda sempre a travessia. Então, toda vez que na nossa vida a gente está passando pelo momento de fechamento de ciclo, abertura de outros, a gente tem a presença de Pai Obaluaê ali. E aí tem um ponto de Pai Obaluaê que é assim: Obaluaê não é menino que se espalha pelo chão, só se chama Obaluaê a Totô quando está na precisão. Só se chama Obaluaê a Totô quando está na precisão. Que a gente não seja a criança mimada que, revirando no chão, pede socorro a Deus por não querer se ver. Mas que pensamos ao Pai dos caminhos, aquele que nos faz entrar nos novos ciclos e coragem para encerrar os necessários, que nos conduza nesse mês que é dele, que nos dê a boca que cala, mas também a palavra que liberta, sempre com a consciência e a sabedoria que direciona nosso espírito ao progresso, né? E que seja ele, que é o Pai da cura, aquele Senhor vestido de palhas, escondendo suas chagas, mas curando aqueles que as têm, que possa ser para a gente cura do corpo e refrigério para a alma. Porque todos nós precisamos de cura quando nos reconhecemos doentes. E o próprio Jesus disse, ele veio para os doentes. Então, que meu Pai Obaluaê E possa... assim a gente encerra. Que meu Pai Obaluaê abençoe a todos. Gratidão, Noêmia, Clóvis, e a gratidão. Até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Beijo. Que assim seja. Tchau, meu pai. Beijo. Tchau, Meu Pai Noêmia. abençoe. Com Deus, gente. Tchau.